Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? A esposa não deu para vir, eu cheguei em casa, ela viria comigo sim, mas eu acho que ela pegou uma infecção intestinal, estava toda empolada, e aí se mulher já estiver bem da saúde, já é um bicho perigoso. Se tiver empolada é melhor deixar quieto. Aí eu falei para ela, minha filha, fica tranquilo que eu vou. E a gente tem os dois mundos em paz. O meu e o seu. Glória a Deus. Esse dia perguntaram para ela qual é o filho dela que dá. O filho que dá mais trabalho para ela. E ela disse que era o filho da sogra dela. Mas tudo bem, deixa quieto. Bom, vamos lá, gente. Eu quero conversar com vocês e gostaria que vocês colocassem toda a atenção de vocês neste momento, porque nós vamos observar o treinamento que Jesus está oferecendo aos seus discípulos. É bom nós entendermos que o Novo Testamento ele traz uma transição, e Jesus agora sabe que não vai ficar na terra por muito tempo, ele tem uma missão a cumprir. O que muitos vão encarar como uma fatalidade, como uma ausência do poder máximo, como alguém pode, com tanto poder, entregar a si mesmo, a não reagir diante de tantas provocações, a fugir em ambiente onde ele tinha tudo para resolver, tanto em sabedoria quanto em poder. Em alguns episódios bíblicos nós vemos pessoas tentando matar Jesus antes do momento correto da cruz, e ele podia se defender de qualquer outra forma. Ele mesmo disse a isso a Pôncio Pilatos, quando Pilatos diz: defenda-se, fale, argumente-se comigo, eu tenho poder nas minhas mãos, eu posso livrar você da morte. E Jesus disse a Pôncio Pilatos: você não teria poder nenhum, Pilatos, se o meu Pai que está no céu, no controle de todas as coisas, não tivesse lhe concedido. Em outras palavras, Jesus está dizendo, por mais que pareça, quem está no controle de todas as coisas aqui sou eu controlo tudo. É assim que funciona. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, é o que diz a palavra do Senhor. Mas agora nós estamos olhando para um momento de transição. O ambiente está mudando, o véu do santuário ou do templo vai se rasgar. O Espírito Santo está para chegar. E Jesus precisa preparar a sua equipe, treinar 12 homens diretamente, para que eles consigam disseminar, estabelecer a continuidade. Então, todas as vezes que nós olhamos para cada ensinamento, para cada episódio, para cada passagem bíblica do Novo Testamento, é um alerta muito grande para mim e para você. O que é que podemos retirar para aplicação na nossa vida deste treinamento? Gostaria de lembrar a vocês que, considerado assim, o último livro do Novo Testamento, seria Atos dos Apóstolos, onde a história continua, onde o legado e o bastão foi passado. Nem sempre haverá a mesma frequência, é verdade. Às vezes algumas pessoas serão mais lentas, mais vagarosas, não terão as mesmas qualidades que nós, mas o propósito do todo precisa ser concretizado. Então eu quero te chamar a atenção para o ensinamento de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Nós vamos olhar nesse texto e vamos ver o que está acontecendo aqui. Marcos capítulo 4, verso 35. Se der para colocar, coloca, que todos acompanham aí com com a mesma tradução. Dá para colocar aqui? Isso. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou,
e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. Bota o próximo capítulo, só o verso 1. Marcos 5, 1. Vê se dá para colocar aí. Isso. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Ó Pai, agora fala a cada um de nós. Fala conosco não o que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, vamos dar uma olhada nesse texto. E vamos olhar o ensinamento que podemos tirar para a nossa vida agora, para aplicarmos no nosso cotidiano. Eu não sei se você parou para olhar e se atentou, mas no verso 35, Jesus vai falar de uma maneira muito moderada com seus discípulos. É praticamente um convite. É final da tarde, eles estão à beira do mar, provavelmente, já estão se preparando para ir para casa, quando de repente Jesus diz a eles: vamos para outra margem, entrem no barco e vão comigo para o outro lado. Me parece que isso não é uma ideia muito interessante para os discípulos, pois o lado leste da Galileia, a terra de Decápolis, a terra dos gentios, não é um local que seria muito agradável para seus discípulos frequentarem. Era uma quebra de paradigma o que Jesus está fazendo na cabeça daqueles homens. Convidar aqueles homens a ir à terra dos gentios, onde não tem comida para eles, onde o elemento de adoração e de sacrifício é um porco se opondo ao cordeiro, onde as pessoas vivem uma vida de pecado. Provavelmente isso não foi muito agradável, não soou muito bem aos ouvidos dos discípulos. Jesus está treinando esses indivíduos a romperem com alguns paradigmas, com alguns conceitos, que muitas vezes a nossa mente pré-programada tem dificuldade. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que pensamos, mas nós pensamos o que os outros querem que pensemos. É quase um hipnotismo global, sabe? Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Faça o que todo mundo está fazendo. Sabe? Compre batom. Lembra da propaganda? Algumas pessoas se reúnem no lugar e decidem que cor nós vamos usar na próxima temporada. E pasme você, a danada da cor fica bonita. Alguém afina a perna da calça do homem. E no começo você olha para o seu sapato, para o seu tênis, parece o Bozo. Mas depois de tantas pessoas falarem que o estranho era bonito, tá você dentro de uma embalagem a vácuo. Certo? Se nós não pararmos para observar, em algum momento dessa história você vai descobrir que você sumiu. Você não é mais você. Você é um pouco de cada coisa. Porque o propósito é roubar a sua identidade. É importante você entender isso. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos que Jesus vai romper, vai pelo menos criar um conflito na cabeça. Deixa eu falar para você, quem é que merece ser salvo? Quem? Seu filho. Lógico. Sua sogra? Já não sei. O ladrão lá da comunidade? Esse, se ele for para o céu, que fique distante de tu. Se você fizer algumas perguntinhas, você vai ver que você vai achar que alguém merece, enquanto a Bíblia diz que ninguém merece, nem você, nem ninguém, por melhor que você pense que seja. Você nunca vai ser o herói, nem um vilão, que você nem que ninguém pensa. Então algumas coisas precisam ser quebradas. Jesus está chamando a sua patotinha, os crentes, para ir
num lugar esquisito, no mínimo. Ele falou para a patotinha dele: vamos dar um pulinho lá do outro lado. Mas já é tarde, o horário já é avançado, não, lá é um local inóspito, inadequado. Ele falou: mas o chefe dos crentes sou eu. Se quiser andar comigo, tem que fazer o que eu faço. Hoje eu fiz uma live, alguém viu a minha live mais cedo? Isso, tem uma turma que falei sobre retalhos, sobre esses ambientes onde andam levando versículo bíblico isolado e parece que lá é reunião de crente. O cara sobe, fala 200 palavrões primeiro, depois diz que em Eclesiastes está escrito, e as pessoas dizem: nossa, se converteu? Eu falo: se converteu? Um Eclesiastes e 200 palavrões. Aparece com a Bíblia na mão, canta um hino. Gente, a nossa mente precisa mudar. Minha esposa costura, imaginem essa camisa aqui agora. Minha esposa fazendo essa camisa, ela tem um ateliê. E muitas vezes eu chego na bancada, sabe o que é essa camisa? Retalhos. A manga separada, né, de uma parte das frentes, separada das costas, muitas vezes da pala, da gola. E se eu pegar isoladamente uma dessas partes, ela não é a camisa ainda. Porque um versículo isolado, um posicionamento isolado não é a vida de um crente. A vida de um crente é um comprometimento com o todo de Deus. Então cuidado com isso, porque hoje eu vejo as pessoas, nossa. Então, por favor, quando você me vê em determinados ambientes, falando, palestra, envolvido com gente, sabe que nem sempre eu estou validando tudo, ou às vezes eu não estou validando nada. Pastor, o que o senhor está fazendo lá? Eu estou influenciando. Disseram que eu sou um influencer. Mas tem gente que pensa que eu sou uma ameba, uma besta. Vou falar na maçonaria e virei maçom. Tirei uma foto com um político, me corrompi. Tirei uma foto com um gay, desmunhequei. Eu não sei como é que as pessoas me seguem. Esse cara deve ser um Zé Ruela, um Frankenstein. Não, querido. Sabe o que eu tenho comigo? A palavra do Deus eterno, princípios do Salvador. Então, onde eu chego para influenciar. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas eu vou. Já fui em tanto lugar e saí do mesmo jeito que entrei e deixei gente lá, certo? Bem diferente do que estava. Esse dia eu fui num ambiente com a dona, foi conversar comigo, e ela foi com a roupa, com os dois mamar, quase de fora. Sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, mas eu sou homem. Eu estava o tempo inteiro conversando com o meu olho. Tira, que meu olho queria olhar. Olha, eu sou macho, até meu lado feminino é lésbica, você está entendendo? Eu sou macho em última instância. E aí, quando ela saiu de perto de mim, um contra a regra, veio até mim e falou: e aí, pastorzão, beleza? Eu falei: tudo jóia. Ele falou: vê se isso é roupa, né? Da mulher vim conversar com o senhor. E ela estava uns 3 metros de mim, conversando com mais 2 pessoas. Escutou quando o cara falou, sabe o que ela fez? Ela riu, porque me parece que já foi proposital. Aí eu fingi que não vi, né? E falei assim: ô querido, deixa a dona com a roupa assim mesmo. Eu sou da roça, mimosa, eu vejo todo dia. Ela fechou a cara, virou as costas, foi embora. E o cara começou a rir, e eu falei para que eu tinha ido, você está entendendo? Então é importante você entender isso. Eu preciso que você entenda que você está debaixo de um treinamento, onde o que Deus quer é que você saia mais aperfeiçoado. Quebrar alguns paradigmas. Quem é que precisa de Jesus? Todo mundo, sua sogra, seus cunhados, aquelas coisas ruins. Tudo. O bandido, todo mundo precisa. Eu já falei isso aqui diversas vezes. No céu vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, qual é? Cheguei. Caraca, eu vim. Nossa, que surpresa eu ser salvo. Segunda surpresa no céu. Você? Nossa. Terceira surpresa. Cadê fulano?
Você está rindo, mas o assunto é sério. Então me parece que aqui primeiro nós temos uma quebra de paradigma. Já era tarde, Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Nós vamos mudar de lado. Vamos mudar a nossa perspectiva, vamos mudar a nossa postura. Eu vou ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um empresário diferente, um colaborador diferente, um crente diferente. Eu estou mudando de lado. Jesus falou para os discípulos: entra no barco. Eu gosto dessa conversa, porque esse texto, ele é praticamente um convite. Mas quando eu mudo para Mateus, se der para colocar aí, coloca Mateus 14, 22. Quando nós estamos olhando para esse versículo de Marcos, né, nós vemos Jesus convidando. Mas quando nós vemos Mateus, capítulo 14, verso 22, eu preciso te mostrar que o negócio mudou. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar ou a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Preste atenção, enquanto em Marcos Jesus faz um convite: passemos para outra banda. Vamos embora para o outro lado? Vamos embora. Nesse versículo Jesus compeliu, obrigou, determinou, insistiu e disse para os discípulos: agora todos vocês entram nesse barco. Eu não estou dando opção, eu estou mandando entrar. O que isso estabelece? Níveis diferentes de relacionamento com Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele é muito mais à frente do anterior. E aqueles que inicialmente recebiam apenas um convite de participar, de fazer, agora não. Agora eles já foram para outro estágio. Agora Jesus diz: vocês vão entrar no barco, porque vocês são meus discípulos e vão para o outro lado. Mas o Senhor não vai conosco. É um ambiente onde a tempestade pode voltar novamente como lá de trás. Ele diz: mas eu vou encontrar com vocês depois, mas vocês vão entrar. Aprenda uma coisa se você quer se relacionar com Deus: a vida com Deus é feita de fases, e o relacionamento com Deus é altamente particular. Apesar de ser um ambiente coletivo, aqui, cada um está recebendo o seu ensinamento particular. Quando Jesus, obrigado. Quando Jesus está expondo isso, o que ele diz? Vamos para o outro lado. É isso, o outro lado. Mas o que tem do outro lado? Não interessa, nós vamos para lá. Por quê? Porque eu falei com Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. É isso, nós vamos caminhar. O ambiente, ele não é todo elucidado, ele não está totalmente às claras. Ele precisa do discípulo, ou que o discípulo tenha confiança. Jesus entra no barco e diz aos discípulos: vamos para o outro lado, nós vamos atravessar isso. Vamos, eu vou com você. O que der para vocês, dá para mim também. Eu estou com vocês. Vamos embora? Vamos. Os discípulos entram num barco, e o texto diz que havia com eles outros barquinhos. O texto diz que Jesus está num barco, e existem outros barcos, maiores, mais bonitos, luxuosos, menores, mais interessantes, aparentemente mais justos, navegando ao lado do barco onde Jesus está com seus discípulos. Jesus está num barco e não em todos os barcos. Ah, pastor, não concordo com isso. Você não concorda? Tem gente até que não concorda com ninguém que vai para o inferno. Eu até não gostaria que fosse, mas vai. Tinha quantos ladrões na cruz? 2. Quantos se lascou? Se lascou algum? Algum daqueles 2 ladrões foi para o inferno? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que você fale, porque até sua cabeça tem dificuldade de falar que alguém vai para o inferno. Olha para quem está do seu lado e diz: você também pode ir. Entendeu? Quando a gente fala que alguém vai para o inferno, dá um constrangimento enorme, não dá? Não, quem sabe, na última hora, ele não se converteu. Que louvado seja Deus que isso tenha acontecido. Agora o inferno está lá, precisa ser ocupado. Entendeu? O inferno é um lugar assim, acalorado, sabe?
E tem gente que nem vai estranhar. Esse dia eu fui num estado aí, estava tão quente. Eu falei, meu Deus, esse povo daqui, se for para o inferno, vai pedir uma blusa de frio. Mas eu preciso que você olhe e entenda algo muito precioso aqui. Tem dois caras ofertando, Caim e Abel. As duas ofertas são aceitas? Tinha duas mulheres tendo filhos que apresentaram a Salomão. Os dois meninos ficaram vivos? Não. Tem duas noras podendo ir para Belém para mudar a sua vida para sempre. As duas vão? Não. Tem dois ladrões na cruz? Não, porque eu preciso que você entenda. O assunto aqui é muito mais sério do que podemos imaginar. Todos os caminhos levam a Deus, pastor. Claro que leva. Todos os caminhos levam para a morte. E a morte tem que encontrar com Deus. Agora já tem que chegar lá. Ou você vai para os Estados Unidos e pega o visto lá? Não, você vai na embaixada. Aí dá o visto para você. Aí você chega lá, você mostra. Pode entrar. Aí você sai daqui sem visto, menino, vai dar ruim. Pensa você chegando lá, nossa, Jesus vai falar, beleza. Mas não é aqui não, seu lugar. Desce as escadas, o Satanás está lá. Nossa, mas eu nem acreditava nele. Para entrar lá não precisa de fé. Hoje quase não fala mais de inferno, né, gente? Porque o irmão que vem à igreja virou um cliente. Aí pode desagradar ele não. Aí você fala assim, olha, você quer fazer sexo antes do casamento? Não dá para casar primeiro? Não. Eu já era sexualmente ativo, agora que eu me converti. Então toma remédio para baixar o fogo. Não tem Viagra para aumentar o fogo, tem um desviagra. Esse dia uma menina entrou na minha live e falou, pastor, eu não consigo ficar sem fazer sexo. Eu falei, toma remédio, filha. Tem uns troços que vai apagar essa fogueira da senhora. E ela ficou chateada. Eu preciso que você entenda isso. Nós estamos num ambiente de guerra. E só tem um barco onde Jesus está. E está lá Jesus no barco, com os discípulos. E quem é que vem? Um tal de tempestade. Conhece? Para quem ela vem? Para todo mundo. Porque eu esperava que o barco de Jesus não enfrentasse tempestade. Quando aceitei Jesus, eu falei, nunca mais minha mulher me dá problema, nunca mais eu dou problema para minha mulher, nunca mais meus filhos tiram nota baixa, porque quem está no controle de tudo é Deus. Sabe de nada. Inocente. Parece que a mulher atrapalhou mais. Os filhos ficaram... Pastor, por que quando aceita Jesus as coisas pioram? Piora nada, só acende a luz. E quando a luz acende, mostra coisa que você não via enquanto estava escuro. Então não piora quando você aceita Jesus, melhora, mas primeiro você tem que ter coragem de limpar aquilo que está sujo e você não via por causa das trevas que te rodeavam. Lá vem a tempestade está sacudindo o barco, e quem é que está lá dentro? Os discípulos. Os discípulos estão lá, eu imagino perguntando, o que é que estão fazendo ali? E Jesus está bem dormindo. Eu gosto disso, de ver Jesus dormindo num ambiente onde Ele está dizendo para seus discípulos, para mim e para você, aprendam a lidar com as adversidades. O que Jesus disse no verso 35? Passemos para outra margem. Passemos para outra banda. Fala comigo assim, me ajuda aí. Passemos para outra margem. Quem foi que falou isso? E se Jesus falou que vai passar, vai? Então não interessa o que vai acontecer no caminho. Por que você acha que você vai perder a batalha durante? Se Jesus disse que a vitória já é nossa, mas Ele não disse que nós seríamos imunes às guerras. Sejam elas emocionais, físicas, espirituais, financeiras, seja o que for, conjugais. Nós estamos numa batalha, meu filho, não tem vida fácil para ninguém. A tempestade está lá, e a água querendo entrar. Gente, o pessoal já faz barco, porque a água é para ficar do lado de uma infeliz. Está querendo entrar. Eu gosto de Jesus.
Dormindo, tranquilão. Que ele já falou, vão para o outro lado, já contratei pescador. Não é à toa, vocês levam o barco enquanto eu durmo. O que Jesus está dizendo? Eu faço a minha parte, você faz a de vocês. Mas tem um povo ruim que quer que ele faça tudo. Faz bagunça a vida inteira. E depois pede ele para consertar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele disse, eu vou ter. Você não vai para o inferno. Mas minha vida aqui, essa vai ser um inferno. Porque sua vida aqui depende mais de você do que dele. O nome disso é livre-arbítrio. Que aqueles que aprenderam a governar sua vida adoram. Adoram. Tu gosta de livre-arbítrio? Sim ou não? Se você disse sim, é porque você administra bem sua vida. Se você diz, não sabe. Pastor, livre-arbítrio, nem sei o que é isso. Sabe? Se você diz não, é porque você é ruim mesmo. E você quer ver quando eu sei que o cara é ruim? É quando ele está orando para Jesus voltar. Ué, pastor, o senhor é doido? Não, presta atenção, quem está com a vida boa nessa terra, não está muito afim que Jesus volte, não. Ele fala, pô, Jesus, caraca, o senhor é Deus todo-poderoso, hein? Caramba, mudou minha vida, hoje eu faço tudo direitinho, estou vivendo uma vida legal, puxa vida, a dia e a volta. Pô, estou vivendo, estou nadando de braçada. Agora, quando você vê alguém falando assim, Senhor, volta logo, o senhor podia voltar agora. Olha a vida dessa pessoa. Está sofrendo, está doente, está lascado, casou mal, filho tudo bagunçado. A turma que está em emergência já está ligando para Gotham. Certo? Telefone vermelho. Que vem o Batman. É assim que funciona. Então, escute só. A tempestade está vindo sacudindo, porque sacode o casamento de todo mundo. Sim ou não? Claro, filho. Claro que sacode. Quem aqui tem um casamento perfeito, nunca briga, não tem uma discordância, não tem nada. Está morto. Está solteiro. Que também tem outras dificuldades. Doido para fazer um amor, que aliás é uma bagunça terrível que eu não consigo entender. Está os solteiros aí doidos para fazer amor e não pode. Os casados cheios de autorização para fazer amor e não quer. Não aplaude não, que isso é uma vergonha. Isso era motivo de vaia. Você está rindo, mas o assunto é sério. Aí lá vem a tempestade sacudindo tudo, parecendo que vai afundar. E quem é que está dentro do barco? Jesus. E os outros barcos? Não sei. A Bíblia diz que tinha outros barquinhos, mas não conta a história deles. Conta a história do que Jesus está. Qual é o propósito? Mostrar que mesmo que você esteja no barco com Jesus, vai ter tempestade. Crente tem dívida. Crente fica doente. Isso. Aí tem uma enchente no lugar, sabe o que as pessoas falam? Pecado. Lá em Xerém também teve, onde eu moro. Vai falar que eu estava lascado porque a água passou. Aqui, ó. Porque eu aprendi uma coisa, gente. A tempestade vem para todo mundo. Para de se fazer de vítima. Lá está o vento, e quem é que está com medo? Todo mundo, porque crente também. Medo. Tem hora que você olha e fala, Senhor, nossa, o que eu fiz para merecer isso? E ele diz, não foi você, foi seu parente, o Adão. O Adão que encrencou vocês. Mas nem conheci ele. Ele falou, você não conheceu o seu tataravô. Então, para de reclamar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando pessoas começam a acertar, ela conserta a próxima geração. Hoje você reclama de que alguém tem vantagem sobre você, econômica, intelectual, uma série de coisas. Você sabe por que essa pessoa tem vantagem? Não é porque Deus gostou mais dela, é porque provavelmente o bisavô dela começou a consertar a vida antes do seu bisavô. Entendeu? O seu bisavô, por exemplo, era um jumento, e o do outro já era um cavalo. Um negócio mais evoluído. Entendeu? Entendeu meu exemplo? O que é que eu desenho? Então, hoje tem gente que chega aqui que tem mais vantagem.
Aparentemente. Mas é porque pessoas, conserte sua vida hoje, você vai ver o que vai acontecer com seu neto lá na frente. É assim que funciona, é isso que a vida está esperando. Então está lá todo mundo com medo, esbugaiado, vão morrer, a água está entrando, e Jesus está bem lá, dormindo. Aí alguém vai lá acordar, não sei quem foi, chega lá e fala assim, aí Jesus, Jesus, ô Jesus. Aí eu imagino Jesus assim, igual os adolescentes quando acordam meio-dia. O que foi? Chegamos? Não vou morrer. Aí Jesus falou, mas não falei nada disso. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Aliás, o senhor vai morrer dormindo. Certo? Porque aqui nós somos 13. Tem uma história que a baleia engoliu um. Mas 13. Fica difícil, tem que parecer um submarino. Aqui. Acordaram Jesus, até parece que Jesus estava dormindo. Porque às vezes quem está dormindo é você. Você está entendendo? Você pensa que ele está dormindo, mas não é ele, é você. O episódio está acontecendo para você acordar, para você se posicionar, para você agir, para você corrigir a rota. E vão acordar Jesus. Jesus já levantou, eu acho que não está muito bem. Porque levantou. Já falou para o vento, cala a boca. Falou para o mar, marola. Não quero nem onda. O mar calou a boca, o vento arrapou fora. E ficou os discípulozinhos. Nossa, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jumento, é isso, se vento e mar me obedecem, suas pragas, é para vocês me obedecer. O vento calou a boca, o mar ficou quieto, e eu estou dizendo para vocês, só uma coisa, vamos para o outro, e vocês estão falando que vão morrer. Aí Jesus falou assim, difícil, hein? Caminhar com vocês. Aí o barquinho estacionou do outro lado. Aí eu imagino os discípulos descendo, falando, caraca. Aí Pedro, pensa, se afunda. Falando André, o irmão. Pedro fala assim, eu nado para caraca, queria ver Mateus, que é cobrador de imposto. Porque às vezes você pensa que a situação está ruim. Eu estava nos Estados Unidos com um amigo, pedimos um chá que nem ele, nem eu conhecia. Perguntaram o tamanho, eu falei que queria pequeno. Ele estava com muita sede, pediu o grande. Quando eu botei o chá na boca, aquele chá deve ser servido assim na recepção do inferno. Porque pensa num chá ruim, mas ruim. E eu tomei o chá, mas comecei a rir, me deu uma crise de riso. E nesse momento ele leva o chá na boca e bebe. Quando ele bebe o chá, quase cuspiu fora. Ele falou, Cláudio, você está rindo de quê? Eu falei, eu estou rindo que eu pedi o pequeno. Você vai ter que tomar o grande. Você está rindo, mas o assunto é sério. Decisões estão o tempo inteiro trazendo consequência para nós. Quando eu olho para essa situação, o que eu estou vendo? Eu estou vendo agora Jesus em pé, conversando com o vento, repreende o vento, o mar, os discípulos ficam perplexos. Porque qual é a lição? Eu estou no controle de tudo. Deus manda para você que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Ele abre portas para homens resolver e Ele resolve coisas que homens não resolvem. O que é? Para tomar o remédio? Por favor, crente. Vai no médico, passa a receita. Ao crente, descobriu que está com problema. Qual é o perigo do crente? A fé. Vou tomar isso não. Eu creio. Creio com remédio. Ah, pastor, mas se eu não deixar de tomar. Não, é só você toma primeiro e tenha fé depois. Porque aí você não acreditou no remédio, mas posicionou a fé depois. Porque está assim de gente, que quer que Deus resolva tudo. Não vai rolar, gente. É responsabilidade sua. Sua, fala assim, é minha responsabilidade. Isso. É responsabilidade de quem tem um casamento feliz? Minha, da minha mulher ou de Deus? Minha.
E se a minha mulher não mudar? Meu filho, se minha mulher não mudar, o problema é dela. Eu mudei. Ah, pastor, mas aí não vale a pena. Por quê? Então quer dizer que eu só mudo? Eu vi uma frase esse dia que eu achei maior barato. Minha educação depende da sua. Como é que minha educação depende da sua? E se você for mal educado? Eu também sou. Eu falo, não, se você for mal educado, eu vou ser educado com você, e educado suficiente para afastar você do meu convívio até que você ganhe educação. Atenda uma coisa, se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Que às vezes você consegue enxergar o defeito em todo mundo, menos em você. Mas vamos voltar para o texto. Chegaram do outro lado, desembarcaram. Eu imagino meio amarelo, branco, sei lá, refazendo do susto, olhando para Jesus, desconfiado que aquele mar quase afogou. E quem é que vem lá na direção deles? Um cara pelado. Pensa, uma visão do inferno. Vem um maluco pelado correndo. Todo machucado, ferido, doido. Eu imagino os discípulos olhando. Caramba, a tempestade continua. Só trocou de ambiente. E chega o peladão. O que ele merece? Nada. Quem ele é? Ninguém. Ele não tem família, porque a vida dele faz com que ele não consiga conviver com famílias. Ele não tem amigos. A vida daquele camarada praticamente o baniu do convívio. O que a Bíblia está dizendo? Jesus entra aqui, muda a minha vida e me diz, entra no meu barco, porque eu vou te levar para um outro lado, e desse outro lado tem gente banido, tem gente que ninguém dá nada por eles, tem gente que as pessoas vão dizer que estão perdidos, tem gente cheia de demônios, tem gente toda ferida. Preste atenção, tem gente acorrentada, e eu vou levar vocês do outro lado, porque eu vou libertar esse camarada, eu vou dar para ele o que ninguém pode dar, eu vou fazer por ele o que ninguém pode fazer, porque é isso. O propósito bíblico aqui é olhar para um camarada sem nada. Pastor, ele está pelado? Sim. Por quê? Porque foi desse jeito que o Criador criou Adão e Eva, nu. Nu. Você sabe por que gadareno está nu? Porque é nu que Deus nos quer para mudar a nossa vida para sempre. E não é uma nudez física. Porque a nudez física você cobre com uma roupa. Deixa eu te falar, você só fica nu, de forma tranquila, perto de alguém que você tem muita intimidade. Você sabe por que Adão se vestiu depois que pecou? Porque a intimidade foi jogada no lixo. Quando vem o cara pelado correndo na direção de Jesus, sabe o que Jesus vê? Eu e você. Sabe o que ele está pensando? É assim que eu quero que as pessoas venham na minha direção, sem roupa, despidas, trazendo quem é de verdade, sem máscaras, disposta a encontrar comigo, sem nada que possa escondê-las, oferecendo tudo de si. E é isso que vem gadareno. Os discípulos não conseguem entender. O que vem é um homem pelado. Quando ele chega, sabe o que ele diz? O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar. Quem vem conversar com Jesus não é gadareno, é o pecado que está nele. Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar de você aquele que não é seu, é meu. Eu vim entrar na sua vida. É isso. Essa é a proposta de Jesus? Não. Não simplesmente. É o que Jesus está querendo que seus discípulos entendam. É o que fez Pedro quebrar seu modelo mental, a ver o lençol, quando ele recebe uma instrução de visitar Cornélio. É o que
Ananias recebe como instrução quando vai receber e ter o contato com Paulo. Pastor, eu queria encontrar o meu ambiente, o meu ministério, o que Deus tem para mim em tudo isso. Começa a ser usado para libertar pessoas. Passe a levar com amor, com carinho, com respeito, mas uma palavra que não negocia com o pecado e que faz com que as pessoas fiquem nuas. Hoje eu vejo gente que quer colocar medo nas pessoas, e todas as vezes que alguém está com medo é o que Adão tinha. Se alguém tem medo, ele vai, se cobre e se esconde. Quando você diz para a pessoa, querido, não adianta você se esconder, que ele sabe quem você é, te ama do jeito que você é, do jeito que você está, e você não precisa mudar primeiro para recebê-lo. Você vem como está, e levaram consigo assim como estava no barco, diz o texto no verso 35. Como estava no barco, do jeito que eles estavam. Pronto. Quando nós olhamos para esse homem chegando, Jesus diz para o mal que está nele: pode sair dele agora, saia dele, entre nos porcos. E agora? Agora você vai tomar um banho, e agora você vai trocar de roupa. Mas Deus não queria ele nu? Sim, ele está nu diante de Deus. Quando Isaías tem um encontro com Deus, no capítulo 6, 5, 6, ele diz: no ano em que morre o rei Uzias, eu vi Deus, o Senhor, no alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o tempo, serafins acima dele, 6 asas, 2 cobriam o rosto, pés, 2 voavam, clamavam: santo, santo, santo. E quando eu vi isso, eu disse a meu respeito: ai de mim, que vou perecendo, porque sou alguém de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Quando Isaías encontra com Deus, a nudez dele aparece, quem ele é de verdade. E na presença de Deus, ele não tem tempo de olhar para ninguém, a não ser para ele mesmo, e corrigir sua rota. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você e para mim mesmo, porque eu estou pregando para mim, que esse é o propósito. Agora o homem que estava pelado está vestido. Por quê? Porque agora não é mais para estar perante Jesus e Deus. Agora ele precisa estar vestido, porque Jesus vai dizer: vai para a tua casa, meu irmão. Vai para a tua casa. Como? Vestido. Vestido por quê? Porque você só vai cobrir seu corpo. É isso. Você cobre seu corpo agora e vai para a sua casa. Mas você vai continuar nu na minha presença. E ele vai para a casa dele. E eu fico imaginando, gente, o cara vindo de longe. Ele tinha família. E a família dele falando: olha lá. Olha lá. E parece ser o meu irmão, o meu marido, o meu filho. Eu não sei quem ele era. Mas quando Jesus manda ele para sua casa, provavelmente ele tem irmão, ele tem primo, ele tem mãe, ele tem pai. E as pessoas que sabiam quem ele era começam a olhar ele estranho. Mas ele está vestido, andando direito, o semblante é diferente. E agora ele chega na casa dele. Onde? Onde Jesus mandou. Aprenda uma coisa: mundo espiritual não respeita o que você fala. Mundo espiritual respeita o que você faz. É isso. O poder de alguém. Uma vez os discípulos estão dizendo para um demônio: sai, 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 sai. E o demônio não saiu. Chegou Jesus e disse: sai dele agora e nunca mais entre nele. E o demônio sai. Eles vão para casa e os discípulos dizem para Jesus: dá um ensinamento. Por que é que o demônio não saiu quando nós estávamos expulsando? Jesus disse: porque ele não sai. Ele só sai com jejum e oração. O mundo espiritual não reconhece, ainda que há poder e muito grande nas nossas palavras. Não são nossas palavras que regem o todo.
Eu já falei isso aqui. Se só palavras mudassem a vida das pessoas, o que seria do mudo? Como é que o mudo? Se não pode falar nada. Mudou a vida. O mundo espiritual reconhece ações, atitudes. Eu peguei um texto para me terminar, e ele diz assim, Marcos 8, lembre-se que eu comecei em Marcos 5, Marcos capítulo 8, verso 9, diz assim, e os que comeram, era quase 4.000 homens, e os que comeram, eram quase 4.000 homens. Jesus tem a primeira visita lá, onde deu uma lição nos discípulos, sim, de mudarem de lado, de transformação, de encararem tempestades, de acreditar na promessa, mas de ter um choque, de chegar do outro lado e descobrir que é a nudez que conta, é a nudez. Quando aquele homem vem nu, emocionalmente, sem reserva, dizendo quem ele é, sem máscaras, pronto. Ah, mas ele não merece, ele mora no meio do sepulcro, está todo machucado. Agora, isso não é quem ele é, isso é onde ele está. Espere eu mudar. Mudou, mandou o cara para casa, ele chega em casa com uma nova vida. Cadê o camarada que morava no sepulcro? Não mora mais. Cadê o indivíduo que andava nu? Não anda mais. Ele está incluso novamente, apto para lidar com gente, com pessoas. E agora nesse ambiente, 2 anos e meio aproximadamente, capítulo 7, versos 50 a 51 de Marcos, Jesus está entrando em Tiro e Sidom pelos territórios ou os termos de Decápolis. Decápolis, onde ele esteve 2 anos e meio atrás para ter um encontro com um homem que estava nu. E quando Jesus volta, gente, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha mídia, não tinha nada. Como ajunta tanta gente assim? 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Se isso aconteceu bem na primeira multiplicação dos pães, vamos aí. Nós temos pelo menos 12 discípulos e um local altamente favorável para que isso acontecesse, ainda que fosse extremamente difícil comunicar quanto tempo precisaria avisar. Cada pessoa não tinha um carro de som, não tinha nada para dizer, olha, Jesus vai estar aqui amanhã. Então, gente, olha, está aí na mídia social, o pastor Cláudio vai pregar na missão. Não tinha nada disso. Na primeira multiplicação dos pães em Cafarnaum, tinha os discípulos para pregar, uma multidão, muita gente convertida. Mas Decápolis era só um cara. Que 2 anos e meio depois, quando Jesus volta, tem 4.000 homens para ouvir um indivíduo que mudou a história do cara pelado. Você está entendendo? É isso que Deus quer de nós. Nudez. E vou falar para você, se Deus quer nudez de nós, o diabo também quer. A diferença é que o diabo quer a nudez física. O diabo quer as mulheres sem roupas. É isso. O que o diabo quer é a exposição da sensualidade, porque ele também quer nudez. Lembra? A mulher do poço de Jacó? O que tem lá? Até hoje eu me encontrei com um homem que queria minha nudez física, e hoje eu me encontrei com um homem que quer a mesma coisa que deu para Adão, a mesma coisa que pediu do gadareno. Nudez, transparência. Vamos lidar com isso com maturidade. É por causa dessa influência maligna do diabo que demonizaram o sexo. Foi por isso. Deus nunca impediu sexualidade. Mas a maneira cuja qual o mal a utiliza é que é o problema. Vamos sair daqui hoje, entendendo que o que Deus nos chamou
é para mudar de lado. Para mudar de lado, só dá para ir num barco só. E para que eu vou do outro lado? Para mostrar para eles o que eu tenho. Eu vou libertar o viciado, a prostituta, o pecador, seja ele quem for, esteja ele inserido na classe que for. É assim que funciona. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Pastor, eu não sou um viciado, eu não sou uma prostituta, eu não estou aí rotulado em nada desses ambientes. Quem sou eu na verdade do que eu estou precisando? Bom, hoje para você é muito simples. Você está dentro do barco? Ou você está navegando em outro barco? Ih, pastor, eu estou no barco da mentira, das drogas, eu estou num barquinho aí, eu estou num barco, aquele barco, eu já estive até dentro, mas hoje eu estou meio desviado. Eu não sei o que é meio desviado. É o cara que vai para o meio inferno? Eu não sei. Feche seus olhos, pode fechar, que eu sou carioca, flamenguista, mas vim em missão de paz. Vou roubar nada seu. Isso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Aleluia. Filhos, tuas filhas estarem aqui, entendendo o chamado, ó Deus, e nós entendendo a lição. Muito obrigado, ó Deus, pela lição que recebemos desses textos, de entender que do outro lado tem gente que precisa. Do outro lado tem pessoas que bastam ficar nuas, basta ficar como nós um dia ficamos diante de Ti, mostrando quem éramos de verdade. Então muito obrigado, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?